Só dei start aqui na gravação. Você desculpa porque deu um probleminha aqui. Isso, tá? Aí eu resolvi começar do zero novamente, tá? Então, vamos à aula aqui. É, Ah, só um minutinho, gente. Tô esquecendo aqui do vídeo aqui. Vou soltar ele antes da gente. Achei. Desculpa, pessoal, que eu tô. Minha voz tá meio ruim, gripado. Não vai atrapalhar na qualidade da aula, não, tá? Eu vou, antes de soltar os vídeos das diretrizes aqui do Senai, tá? Daí depois a gente continua, tá? Só inclui o som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Que eu tava em outro C aqui. Agora vai. Então, pessoal, na última aula, isso. Ok, na última aula a gente falou do esquema 1, tá? Do primeiro esquema, na verdade, da atividade 4. Hum. Tanto que eu já até pedi, a Letícia até deixou aqui, ó, já os rótulos, já tá pronto para a próxima aula aqui, tá? Aí vai ser depois só a inserção desse vídeo que eu tô gravando agora, tá? Então, do mesmo jeito, ela já deixou a pasta do material extra, tá? Com o arquivo aí do esquema 2 da atividade 2, tá? E agora vamos à análise. Aí você abre o K de cima aqui, tá? Coloca o código EU4962, né? Que ele indica na tela. Aí, por padrão, ele já abre esse arquivo aqui. Você pode fechar só ele, viu? Você vem abrir e coloca o esquema que vocês vão baixar aqui da página do AVA, tá? No caso, o esquema 2 que a gente vai analisar hoje. E já pelo nome aqui, né, a partida estrela triângulo. Deixa eu colocar ele aqui.
ó, você vem aqui no zoom. Ah, que agora ficou perfeito. Vamos. Agora vamos pegar. Ah, vamos lá na nossa pastinha atividades, né? Só tem essa aqui. Então é o esquema 2, tá? Lembrando, pessoal, que esse esquema aqui, ele sempre é pedido quando de um projeto, né? Deixa eu pegar aqui um projeto aqui industrial. Pegar esse aqui de industrial aqui, ó. Deixa eu pegar esse quadro aqui de cargas aqui. É porque eu não tenho certeza se tem de bomba de recalque aqui. Vou pegar essa planta aqui. Tá muito branco, né, pessoal? Deve estar estourado aí na tela aí. É o seguinte, isso aqui é da guarita, né? São 3 pranchas aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou aqui nas opções, cores. Eu vou colocar esse aqui preto. Ah, tá aqui. Aí você vem aqui, ó, espaço de modelo 2D, tá? Aí você coloca aqui o preto, aplicar. Bom, deveria ter. Só um minutinho, pessoal. Então não é aqui não. Será? Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, sim, ó. Aplicar. Que aí fica mais fácil vocês enxergar no vídeo. Senão fica muito estourado. Então, ó, geralmente vai vir esses diagramas aqui, né, lá no projeto. Aí tem de bomba de recalque, que são os motores, né, por exemplo. Tem sempre diagrama, ó, tá vendo? Esse daqui de comando, só que é dos refletores lá, o pessoal colocou pelo contator aqui, tá? Então, isso aqui é da JC Distribuição. Então, sempre vai vir esses diagramas aqui, tá? Aí, quando chega na Transol, por exemplo, ou na Eletroenergia ou na Argel, vem no formato de memorial descritivo e vem um documento. Deixa eu pegar aqui um. Ó, vem, por exemplo, esse aqui, ó, lista de materiais, tá? Mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. Aí, ó. Tudo que você precisar, ó, isso aqui é de um poste, ó. Cruzeta de concreto, mão francesa, isolador pilar, é o tipo pilar que chama.
É parafuso cabeça quadrada, é chamado de parafuso máquina também. Então, vem no formato Excel, tá? Vem no formato documento, parecendo com esse aqui da tarefa, ó. Aí vem os quadros, né? Se tiver bomba de recalque, bomba de incêndio, né? Aí, geralmente sempre tem uma bomba de incêndio, por exemplo, elétrica, e tem uma de combustão interna que ela pode ser ativada por um grupo motor gerador, só que um menorzinho, não é o geral, não. Porque se caso, né, não tem energia, aí ativa esse mini grupo motor gerador e a bomba de recalque do circuito de incêndio vai ser atuada. Aí geralmente vem numa folha, parecendo com essa daqui do memorial, tá? Vem com um diagrama, né? O diagrama de força, diagrama de comando. Aí o que que você tem que fazer? Você tem que fazer a lista de material e análise preliminar de risco, porque você, né, na qualidade de funcionário aí né, dessas três lojas aí, por exemplo, eu tô falando as mais comuns, né, a Gel, a Eletroenergia e a Eletrotransol. Então, você vai fazer, muitos alunos, inclusive na segunda-feira agora, teve alguns alunos do curso aí de aprendizagem, né, do curso de eletricista industrial, eles participaram de um plantão que eu faço todas as terças-feiras sobre que eu tenho uma turma nacional aí do CETICT de eletricista de rede de distribuição, tá? Daí eles fazem esse curso, né, na plataforma e pediram dicas, né, dicas profissionais. Eu até deixei gravado, fica lá no, numa plataforma nossa aqui no T2K. Daí, uma das perguntas foi, professor, eu fazendo o curso, inclusive esse aluno, aí ele falou o perfil dele, né? Tem segundo grau completo e ele estava fazendo esse curso de aprendizado aí de eletricista industrial. Eu falei, quando você finalizar, o ideal, já que você gostou dessa área da elétrica, você tem interesse, já comece por um eletrotécnico, né? E daí eu até peguei um exemplo aqui de instalações dessa UC que a gente está vendo agora aqui, instalações industriais, né? Mostrando os projetos, abri o AutoCAD aqui, conversei sobre o mercado de trabalho e eu falei, ó, geralmente a o estágio, talvez até você que esteja me assistindo aí, esteja fazendo estágio numa dessas empresas aí. Geralmente, muitos alunos, principalmente quando eu ministro aula presencial ali no IB, eles já fazem estágio em uma dessas lojas aí e eles confirmaram, não, professor. Aí chega o cliente lá com o memorial descritivo, daí a gente vai montar o quadro, né, o quadro de distribuição, né, com a parte de acionamento do circuito de força, né, que é a máquina elétrica em si, e do circuito de comando. É mais ou menos assim, vem com desenho, diagrama, às vezes o desenho está no memorial, às vezes você tira ele da planta baixa aqui do elétrico, né? Então, o objetivo dessa tarefa é essa. E por que estrela triângulo? Agora eu vou pegar minha análise para ficar mais fácil da gente discorrer sobre a matéria aqui. O esquema 2, né? O estrela triângulo. E daí eu já até escrevi algumas coisas aqui, e aí fica mais fácil o nosso entendimento. Eu vou também pegar aqui a ANT. Vocês podem pegar a NT 01, tá? Da Equatorial Distribuição Goiás ou a 04. Essa tabela tá nas duas, tá? Essa tabela aqui, ó, da página 40 de 104 da 01, da 04 eu não sei. Eu já peguei essa daqui, porque como eu estou ministrando para várias turmas essa mesmo C, aí fica mais fácil.
Tá. Então a gente começou lá, tanto na atividade um como no esquema um da atividade 2, né? Na atividade um foi a partida direta, né? De uma máquina elétrica, na atividade 2, e isso eu já tinha falado, né? Do problema da corrente de partida aí, né? E eu falei que ao longo do curso nós iríamos estudar várias técnicas de partida do motor. Inclusive, na aula inaugural, na primeira aula, eu expliquei o porquê disso, né? Porque o motor ele tem que vencer a inércia, né? Lembra lá da terceira lei de Newton, né? Ele tende a permanecer parado se ele estiver parado em relação ao referencial, ou ele tende a se manter em movimento em relação ao referencial, né? No caso, esse referencial é para dizer que se ele está estático em relação à Terra, né? Ele não está girando ali, né? Ou ele está em movimento, o eixo ali está em rotação, tá? E a gente sabe do efeito anômalo, né, da corrente de partida, né, que existe para o motor e até eu comentei da corrente em rush que existe para o transformador, mas no caso a gente só estuda aqui a máquina elétrica. Se fosse engenharia elétrica, nós estudaríamos aqui o transformador também, tá? E daí todas as estratégias, pessoal. A primeira foi partida direta, né? Ou seja, uma máquina simulando uma máquina menor que 7,5 CV, tá? E menor que 7,5 CV, nós vimos que a potência é baixa e, consequentemente, né, a corrente nominal é baixa, é cerca de 3 amperes, né? Aí 3 vezes 8, 24, né? Ou seja, se for a relação corrente de partida e corrente nominal, né? De 8 vezes daria 24, ou seja, facilmente você consegue um disjuntor para conseguir suportar essa corrente. Mas acima dos 7,5 CV a coisa complica porque essa corrente ela escala, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tanto agora que a gente está estudando, é a estrela triângulo e ela está no rol de partida indireta manual, né? Manual porque você vai ter que fazer um implemento, tá? Um implemento mecânico, é a famosa automação burra, né? Ela não é uma automação de verdade. Você só encadeia. É igual um programa de computador, né? Programa de computador, quem não conhece muito, às vezes acha que ele está pensando, né? Igual a IA, né? A IA, na verdade, pessoal, ela não está pensando. É um sistema, a inteligência artificial, é um sistema de estatística que ele tem pesos, né? Daí você tem a ilusão de que ele está pensando, mas na verdade ele não está pensando, tá? Ele é um autocompletar texto. É isso mesmo que eu estou falando, né? Como se diz, aceita a verdade. É um autocompletar texto, só que ele é glorificado, ou seja, ele é acelerado por placas gráficas, né? Placa gráfica que faz cálculo matricial. Então, esses cálculos estatísticos, eles são extremamente rápidos, né? Em relação a um cálculo de um processador. Enfim. Então é uma automação que você é igual programação, né? Você tem uma receita ali, faça isso, acumule a variável no registrador tal. Você vai fazendo aquela sequência, né? E para quem não conhece de computação de programação, acha que ele está pensando ali. Mas enfim, essa automação manual, você vai criar o implemento. No caso, o implemento é a partir da estrela triângulo. Existe um porquê do estrela ser escolhido para ele ser partido no início. Então, basicamente, você vai partir em estrela primeiro, vai ligar o motor. Por isso que a gente está usando três contatores aqui, né? O K1, por exemplo, é o contator. Se você fosse dar partida direta, você ligaria apenas no K1 aqui. Já o K3, você vai iniciar com o K3, que é em estrela, tá? Porque você vai iniciar em estrela e depois jogar para o triângulo. É porque é o seguinte, o motor, principalmente esse daqui que a gente está vendo, motor trifásico,
Geralmente ele é partido em triângulo, tá? Triângulo você só tem tensões de linha. Quer dizer que a tensão, né, entre as fases aí, ele vai iniciar com a tensão, né, se é tensão de linha, né? Por exemplo, o nosso monofásico é 220, então ele vai iniciar com tensão aí de 380, tá? Ao passo que o estrela, ele inicia com tensão de fase, ou seja, ele vai iniciar em vez de 380, né? Na prática, no final das contas, é 660, né? Mas o fechamento em estrela aqui, ele não permite tensão de fase. Quando eu falo tensão de fase, por isso que eu desenhei aqui, ó, o neutro aterrado, né? Que seria o neutro aterrado aqui, é porque quando você liga em estrela, cada fase ela tá em 220, né? E não igual o triângulo que está ligado em 380 aí, tá? E para você fazer essa análise, até eu coloquei um X aqui para eu me lembrar, né? Às vezes até no meio da aula, se eu não prestar atenção, eu me atrapalho. Aí por quê, professor? Porque a interação entre a tensão e a corrente tem duas formas de você analisar. Tem a fórmula a esquerda aqui da folha do vídeo aqui, que eu coloquei como potência do motor elétrico, ou seja, a lei das potências. E tem do direito aqui do monitor, né? Que é em relação à impedância, né? Ou seja, a armadura do motor. E adivinha qual que a gente analisa? É em relação à impedância, né? Mais conhecido, né? Como a resistência que o enrolamento apresenta, né? Que a gente calcula pela reatância, né? O cálculo da reatância indutiva, ele vai dar um valor, né? Um valor geralmente em ohms, né? Aí lembra que a gente tem a parte real, que geralmente é a resistência do cabeamento que alimenta o motor, só que se o projeto foi bem feito, né, ele tem uma bitola adequada e ele tem que ser extremamente gigantesco, ou seja, o circuito tem que ser muito longo para ele ter uma resistência que surta efeito, ou seja, que acumule não, dissipe energia no condutor. Porque o objetivo de qualquer máquina elétrica, seja um motor, uma máquina resistiva ou até capacitiva, o objetivo é dissipar energia na máquina e não no condutor que leva energia para ela. O próprio nome já diz, né? Ele já infere. O condutor, ele conduz o quê? Conduz a corrente elétrica que gera o fluxo de potência, né? Ou seja, tensão com corrente dá o quê? Potência elétrica. Só que se a gente analisar a máquina olhando para a fórmula da potência, nós vamos incorrer num erro aqui, né? Nós temos que analisar nesse patamar aqui, ó, o patamar da impedância, que tem a parte real, que é o cabeamento do motor, e a parte imaginária, né? A gente usa a matemática e dos números complexos, né? A parte imaginária é justamente a parte que representa a reatância indutiva e representa a reatância capacitiva. Ok, e a reatância indutiva, né? O 2π, né? Vezes a frequência, né? Que a frequência da rede é 60 Hz, e a impedância do motor, tá? Para esse caso aqui, né? Até que a gente não precisa calcular a impedância, não. Eu já peguei do livro, é porque a gente tem que fazer a lei dos cossenos aqui, e para a gente não ter que fazer muita conta aqui, você tem que acreditar em mim no livro aí. Se for fazer a conta, a tensão, a corrente do fechamento em estrela vai ser cerca de um terço, né, do fechamento em triângulo aqui, ou seja, vai ser um terço, né, para cada fase aqui. E a gente pode calcular com a tensão trifásica, né? Lembrando que a tensão trifásica, onde o monofásico é 220, ela é 660, viu? Não é 380. 380 é do fechamento em triângulo, que é
Tensão de linha, quando a gente fala tensão de linha, nós falamos de tensão bifásica. É porque os livros eles não colocam como tensão bifásica, eles sempre, os livros aí de máquinas elétricas, esse aqui, por exemplo, ó, eu tenho um aqui, as aulas que eu ministro pro pessoal lá da engenharia elétrica, esse daqui, ó, Fundamentos de Máquina Elétrica do Chapman. Aí de vez em quando, quando eu preciso mostrar alguma coisa para os alunos, isso aqui eu estava mostrando a relação aqui do transformador, tá? Então, esses livros aqui, ó, esse aqui, ó, da McGray, ó, Steve Chapman, isso aqui, inclusive, foi um dos livros escolhidos quando eu estava lá na faculdade e lá de engenharia elétrica. Mas geralmente são esses livros aí que eles da Macron Books que eles recomendam aqui, tá? Então, nesses livros, eles não falam de tensão, eles só falam de tensão de fase, que é para dizer que é uma tensão da fase em relação ao neutro, ou seja, uma tensão monofásica, e eles falam de tensão de linha, que é a tensão entre uma fase e outra, ou seja, entre a fase A ou a fase B, por exemplo, né? Eles não falam, né, de tensão bifásica e a trifásica, na verdade, ela não é o 380, ela é 660, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso melhor. Beleza. Então a gente tem que analisar não pela fórmula da potência, né? Em aulas aí eu já me atrapalhei e até os alunos, não é professor, mas se é inversamente proporcional, você entendeu? Você tem que analisar com a primeira lei de Ohm, porque nesse caso, a primeira lei de Ohm, ela fala da impedância, ou seja, ela considera a resistência do condutor que né, conduz a energia para a máquina elétrica em modo motor e a impedância da máquina, já que é uma impedância indutiva, visto que ela é um motor elétrico, né? E a tensão e a corrente se a gente for olhar para a máquina, para a construção da máquina, e não para a fórmula da potência, elas são diretamente proporcionais. Então, o que que você faz? Você diminui a tensão e, consequentemente, você diminui a corrente. Ou seja, para você evitar, acho que até os cálculos ficaram aqui, ó, uma corrente. Vamos pegar um motor aqui, vamos pegar esse de 15 CV. Na aula passada eu falei do de 10, vamos pegar esse de 15, ó. Esse de 15 CV aqui, ó, essa tabela 8, logo após a tabela 7, que fala sobre as arquiteturas, né? Então, a arquitetura indireta e manual, né? A técnica, melhor dizendo, né? A estrela triângulo, a série paralela, a chave compensadora, a resistência por reatância de partida aí, todas elas, né, vão ser aplicado de forma manual, porque você vai pegar um estágio, no caso da estrela triângulo, é um estágio de redução para você chegar na corrente nominal. Então, se a gente pegar aqui, ó, quando ele tem o 1 aqui, quer dizer que é um motor, né? Motor de 15 CV, ó, ele está em quilowatt. Aqui, ó, desse lado aqui ele está em cavalo vapor e aqui ele está em quilowatt, tá? Ó, determinação. Não, em kilovolt ampere, ó, tá em potência aparente. Foi mal. Então, ó, se está em quilo, eu tenho que andar três casas, né? Então vai dar 16.940 volt ampere de potência, né? Potência aparente. Então, é... e para você achar a corrente aqui, ó, se você isolar a corrente elétrica aqui, ó, a tensão, ou dividido pela resistência, ou dividido pela impedância aqui, tá? Mas no caso eu vou utilizar para eu saber a corrente, eu utilizo a fórmula da da potência, viu? Para eu saber a potência, obviamente eu tenho que saber a fórmula da potência ou a tensão ou a corrente. No caso, nós estamos querendo saber a corrente para saber a corrente nominal desse motor. Então vai ser o quê? Vai ser potência, vai ser corrente, né? É porque numa aula passada eu tentei fazer pela impedância, foi um cálculo gigantesco.
E daí, fazendo por aqui, ó, isolando a corrente elétrica, vai ficar potência dividido pela tensão. Então, o motor de 15 CV, 15 CV que tem, ai, desculpa, gente, que tem 16.940 volt-ampere de potência aparente, tá? Então, eu vou pegar o 16.940 dividido por quanto? 220? Não. 380 também não. É um motor trifásico, então eu tenho que dividir pela tensão trifásica, né? Eu vou até colocar aqui em modo equação, 16.940 dividido por 220. Oh, não, desculpa. 380, né? Que é a tensão de linha, vezes raiz de 3, né? Que vai dar 660 praticamente aqui, ó. Isso eu fiz certo, corrente. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Não, foi mal. Eu já tinha digitado aqui, ó. Por isso que deu essa corrente absurda aqui. Não vou fazer direito aqui, ó. É porque ele pegou o 16.000 do. Nossa, depois eu vi que eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Imagine se isso era corrente nominal, se aquele valor monstro era corrente nominal. Imagina quanto que não daria a corrente de par 8 vezes aquele valor monstro, né? Vamos lá, 380 vezes, né? Raiz de 3. Ah, agora sim, ó. Esse motor de 15 CV aqui, ó, ó, então, ó, corrente, né, é 16.940 volt-ampere dividido por 660, que é 380 raiz de 3, tá? Essa é a corrente trifásica, viu? Já que é o motor trifásico. Deu 25,73 ampere, tá? Imagina isso multiplicado a corrente de partida, ó, vezes 8. Então, isso aqui é a corrente nominal, a corrente trifásica nominal. A corrente trifásica de partida deu 205,9 amperes, né? Praticamente 206 amperes. O que que você acha que vai acontecer? Esse motor, ele nem vai chegar a partir, o disjuntor vai cair, já que é um fusível que é a proteção dele, às vezes o elo fusível dele vai queimar. Se ele não queimar e acabar a energia, o disjuntor geral vai cair. Se o disjuntor geral não cair, a chave faca, não, a chave faca não, desculpa, a chave fusível lá do poste dessa empresa vai cair, né? Ou seja, além dele ficar sem energia, ele vai deixar a região inteira dele sem energia só por conta dessa partida direta. Aí o que que ele faz? Ele vai pegar você ligar ele em estrela primeiro, em vez dele estar com essa corrente aqui, né, a de linha, né, com a de linha 380 aqui, né, ele vai estar ele é ligado com a corrente de fases que é 220. E você fazendo os cálculos, aplicando a lei dos cossenos aí, você vai achar, né? Qualquer livro, esse que eu mostrei do Chapman, fala isso. Ele diz que a corrente em estrela, ela é 1/3, né? Corrente nominal em estrela, né? Você coloca em Y, é 1/3 da corrente em triângulo, né? Em triângulo, né? A trifásica aí. Ah, beleza. Então, quer dizer, ó, essa primeira aqui é a corrente nominal, só que a gente sabe que na partida ele vai 205, depois é que ele vai para 25, tá? Então, se a gente ligar, pegar um estágio aqui, uma diminuição aqui de 1/3, ou seja,
Esse valor aqui, ó, eu vou até pegar ele, ó, eco, ó, copiei ele, ó, dividido por 3, né? Vezes 1/3 é a mesma coisa de dividir por 3. Deu 8,57. Então, a corrente nominal em estrela vai ser 1/3 de 25, né, aproximadamente 7 amperes, que a gente calculando aqui, ó, corrente nominal em estrela, deu 8, vamos pôr 8,6 amperes aqui, tá? Então, a gente vai pegar esse 8,6 aqui. Vou até aproveitar o número irracional aqui, ó. Já vamos já. Então, ó, entenda. Em vez dela partir com 25 em triângulo, ele vai partir em estrela com 8,57, no caso, para esse motor de 15 CV, tá? Então, qual que é o cálculo que você vai fazer? Vamos descobrir a corrente de partida, né? Ó, vezes 8, né? Vamos pegar o pior caso, né? Eu já vi motores, por exemplo, na aula presencial aí, tem motor que a corrente é cerca de 6, alguma coisa, né? A relação, né? Bem menos que 8. Mas vamos pegar aqui o 8 aqui, né? Vezes 8 dá o quê? 68. Então, a corrente de partida em estrela deu 68 amperes. Então, ó, se a gente fizesse ó, se 205 é 100%, né? É, quer ver, ó, se a gente fizer uma relação aqui, ó, se 205,9 é 100%, 68,7, aproximei aqui, amperes, vai ser quantos por cento, né? Fazendo o cálculo aqui, ó, aí fica 68, vezes 100, dividido, ó, 205,9. Simplifica, simplifica, né? Então, aqui, ó, vamos pôr no modo equação. Ó, tem que ser tudo. É 205,9 amperes. Então, ó, ele deu um decréscimo, né? Você partir em estrela, deu aproximadamente 33%. Ah, professor, nossa, captei a vossa mensagem, né? O guru. Professor, então quer dizer que essa indireta manual quer dizer que o estrela triângulo, né? O estrela, em vez dele partir com 100% com 205, né? Ele vai partir com 33% a 68,7 amperes, né? Aí, obviamente, você vai colocar né, uma proteção fusível ou um disjuntor motor que suporte essa corrente aqui, né? De 33% da nominal. E por isso que na lista de material aqui, ó, tá vendo esse quadradinho aqui, ó, com quadradinho preto? Ele é um temporizador ou um delay. Então, a lista de material são 3 contatores, tá? Um contator que liga direto aqui,
o K3 que liga em estrela, depois de 5 segundos mais ou menos, ele vai ligar em triângulo, ou seja, ele vai partir com 68 amperes em vez de 205, porque a gente sabe que ele não vai partir com nominal, né? A corrente nominal, a gente calculou, é de 25,7, né? Se ele não tivesse esse efeito anômalo aqui, ele é igual um chuveiro, né? Um chuveiro, se ele tem uma corrente numa determinada temperatura de 25, ela é 25 no início, 25 no meio do banho e 25 no final. Só que a máquina elétrica, ela tem uma corrente no início para vencer a inércia, né? Um aumento de corrente, cerca de 8 vezes, e depois ela se estabiliza. É o chamado período transitório. Ah, professor. Então, quer dizer que essa estratégia indireta manual, você faz essa montagem aqui, né? Coloca três contatores, né? O K3 deixa aberto o K2, fecha o K1 e o K3 em 5 segundos para ele ficar a 33%. Depois de 5 segundos que eu passei do período de corrente de partida, ele já saiu da inércia, né, chamada rampa, ele, ele abre o K3 e fecha o K2, que aí ele fecha em triângulo, né, que é o normal. Aí sim ele, né, vai, porque é o seguinte, ele vai partir com 68 aqui, mas como ele está 33%, logo ele vai para 33, vamos ver, 33% de 25. É só a gente pegar 0,33. Agora eu estou vendo 33% da nominal, né? Que ele baixa 33, né? Então 0,33 vezes 25,73, tá? É 5,73. Então ele vai partir com 68 depois de 5 segundos ou mais, dependendo aí do torque aí do motor, ele vai para 8,49, né? Depois que ele já está com movimento, ele vai para 8,49. Só que ele precisa ir para onde? Para 25, que é a corrente nominal dele, com fechamento normal, que é em triângulo. Aí por isso que depois, né? Porque ele vai partir não com 8, né? 8,4. Ele vai partir com 68 porque é 33% da corrente de partida original, que seria 205. Vocês estão entendendo? Então ele vai começar com 68,7, ou seja, 33%. Depois que ele já começou a girar, a corrente diminui aqui, ó, ainda em triângulo, né? Ela diminui para 8,49. Daí, 5 segundos depois, o temporizador on delay, ele vai abrir o K3 e fechar o K2, né? Fechando, né? E também fechando o K1 também, né? É, o K1 vai continuar fechado, viu? Aí ele só abre o K3 e fecha o K2. Daí ele vai para 25,73, que é a corrente nominal dele, a corrente normal. O efeito disso é o fusível não queimar, o disjuntor motor não cair, né? Desde que ele seja projetado para essa corrente de partida em estrela aí, desde que ele tenha um temporizador, porque se ele não tiver o temporizador, pessoal, com o tempo ele vai, né, ficar menos veloz do que ele deveria, né? E já dando um spoiler aqui, pessoal, a ligação indireta automática, vocês estão vendo aqui, ó, estrela, triângulo, série paralelo, chave compensador. Uai, mas igualzinho a indireta manual, a diferença é que a indireta automática, vou utilizar uma chave eletrônica. Que chave eletrônica é essa, professor? A soft starter, né, e o inversor de frequência. Mas isso é outra aula que a gente vai falar isso, tá? Entenderam? Agora vamos jogar aqui na simulação para a gente fechar com chave de ouro aqui. Beleza, iniciou a simulação aqui, né? Nesse caso aqui, ó, o K3, eu coloquei
com os mesmos nomes, tá? Porque estava invertido aqui no original. Aí K3, vocês vão ver que ele vai fechar primeiro. Eu vou até aumentar aqui. Vou colocar em tela inteira, né? Vou aumentar o zoom aqui. Vocês vão ver primeiro o que ele vai fazer. Ele vai fechar o K1 e o K3. Esse aqui é o on delay aqui, tá? O relay on delay, tá? Tá vendo que ele tá em paralelo aqui, ó? Aí o que que ele vai fazer, né? Aí igual a análise que a gente fez aqui, ó. Em vez dele partir com 205, que não seria legal, né? Ele vai partir em estrela, né? A 68 amperes, né? Ou seja, a 33%, tá? A 33% aí. Daí, 5 segundos depois, quer ver, ó? Deixa eu parar a simulação aqui. Tá vendo aqui, ó? O relé aqui, ó, ele tem o valor que você coloca aqui, o fator multiplicativo, ó, 5 vezes um, né, dá 5, ou seja, ele vai ficar 5 segundos. Se você quiser mais aqui, ó, 5 vezes 10 vai dar o quê? 50, né? Então, 50 segundos, 5 vezes 60 vai dar, né, 5 minutos aqui, né? 5 vezes 60 segundos, né? Vai dar 5 minutos. E aqui, 5 vezes 0,1 ixi, não vai dar nem um segundo aqui, né? Que um segundo, 0,1 aqui, um décimo, né? A décima parte aqui, praticamente essa rampa aqui é bom 5 a 10 segundos, viu? Você fazer uma rampa boa aí. Então, o que que vai acontecer? Por 5 segundos. Ixi, será que eu tirei a ligação aqui? Eita, fiz besteira aqui. Ah, não. Acho que agora vai estar funcionando. Simular. Fechar o disjuntor de potência, o disjuntor de comando. Então, o que que vai? Ele vai fechar K1 e K3. Vai ficar a 68 amperes. Passados 5 segundos, né? Antes dos 5 segundos, antes do período né, de partida aí, ele vai voltar para a corrente nominal dele, que a corrente nominal a gente calculou aqui, né? A corrente nominal com a corrente de um terço aqui, né? Sem ser a de um terço, a de 25, que é a corrente nominal normal para triângulo, né? Para ligação em triângulo, deu 8, né? Deu 8,6 amperes aqui, né? Então, para ele não ficar com essa corrente baixa, aí o que que vai acontecer? Vai abrir o K3, o on delay abre o K3, fecha o K2, tá? Por isso que o comando tá aqui, ó, do relé. Aí fecha o K2, aí ele vai para triângulo. Aí em vez dele continuar, porque já que ele saiu da zona ali de partida, né? Aí ele de 68 ele diminui para 8, né? 8,6. Daí ele vai fechar em triângulo e aí ele fecha com a corrente que ele deveria estar, né? Que é a corrente de 25,73 amperes, tá? Então é isso. É isso, basicamente. Vamos lá. Deixa eu ligar o motor aqui. Ligou, ó. Tá girando no sentido horário, ó. O contador aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele abriu o K3, fechou o K2. Se a gente tivesse o, o amperímetro aqui para ver a corrente, né? Aí antes ele dá um pico de 68. Depois ele diminui para 8. Aí vai ser a hora que você vai jogar para os 25, que é a fechamento em triângulo. Então, por isso que é indireta, né? Você joga para um terço da corrente na ligação em estrela, porque senão, se você já começar em triângulo, ele já começa com 200 e tantos amperes, ou seja, vai, a energia. Isso a gente está falando só de um motor. Imagina uma indústria
que tem vários motores, dezenas de motores, motor de não sei quantos de 10 CV, não sei quantos de 60 CV, imagina se dá partida em todos esses motores aí. Então é isso, pessoal. Desculpa aí por ter demorado. Se eu demorei a de vocês, consequentemente, a próxima aula eu vou entrar um pouco atrasado, mas eu acredito que valeu a pena. Então é isso, pessoal. É, Vou parar aqui a nossa gravação, tá? E antes de mais nada, né? Sejam bem-vindos, né? Esqueci de falar, né? Bem-vindos aí de volta aí das férias aí, né? Vamos começar com força total, tá? E, né, espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá?